Oi gente, tudo bem? Meu nome é Jussara e hoje eu vim compartilhar com vocês como que foi a minha gravidez tendo útero septado. Quem não sabe, eu tenho útero septado. O útero septado é quando o útero da gente é dividido ao meio. No caso, o meu bebê só teria um lado ou outro para ele se gerar, né? Para ele se desenvolver. E aí, quando eu engravidei, foi uma grande surpresa e eu fiquei muito feliz. Mas eu fiquei muito preocupada em relação ao útero, né? Porque não teria o espaço total ali do útero, só teria um lado do útero para ele poder se desenvolver. Eu engravidei super rápido, na minha primeira tentativa eu já consegui engravidar. E aí logo então eu já marquei uma consulta com o obstetra. E aí essa consulta foi particular pelo plano do meu esposo e eu achei assim, já logo de cara, comecei a fazer várias perguntas e eu achei que o obstetra não foi muito gente boa assim comigo. Eu achei assim que ele foi muito ríspido, o modo como ele conversou comigo. Ele foi muito seco no jeito dele falar, sabe? Então não me passou confiança e eu sou uma pessoa assim que eu sou muito emotiva. E naquele momento eu estava super emotiva, porque eu estava muito preocupada também, né, em relação ao útero. Eu comecei a perguntar para ele que se era uma gravidez de risco e como que seria, né? E tudo mais. Contei para ele que eu tinha útero septado, que eu mostrei todos os exames que eu já tinha feito, e ele falou para mim assim, que a minha gravidez era como qualquer outra, que o único risco que teria, que eu poderia perder o bebê, seria se ele se implantasse ali na parede do septo, que não tem irrigação sanguínea. Ele falou assim, se o embrião se implantar de um lado do teu útero ou do outro, vai dar tudo certo, e se ele se implantar ali no meio, onde que fica a parede, aí ele não vai para frente porque ali não tem irrigação sanguínea. Então, essa foi uma informação importantíssima para mim, mas mesmo assim eu sabia do alto risco que seria essa gestação, até porque a gente sabe que quem tem útero septado, uma grande parte não consegue chegar até o final, e isso é um fato. Então, na hora que ele falou que a minha gestação seria como qualquer outra, eu sabia que eu não queria continuar com ele porque ele não ia tratar a minha gestação como deveria, que seria uma gestação de risco. Então eu não me passou uma confiança e eu já estava com um pouco de medo, né? Eu falei, eu não vou continuar com ele. Ele me pediu vários exames e eu fiz os exames que ele me pediu. Ele falou para mim não fazer já o ultrassom, porque como era muito no comecinho, eu falei lá quando que veio minha última menstruação e tudo mais, e aí ele me passou assim, que era para eu esperar mais 1 ou 2 semanas para eu fazer o ultrassom, porque senão não apareceria. Então eu esperei, fiz o ultrassom, fiz todos os exames que ele me pediu, e o nosso medo era muito grande que o embrião se implantasse no septo, que daí como o médico falou que não tem irrigação sanguínea, certeza que eu não ia conseguir levar a gestação para frente. Mas como ele se implantou do lado direito, pra gente foi uma graça recebida. E aí quando a gente foi fazer esse primeiro ultrassom, a gente já descobriu que ele estava implantado do lado direito do meu útero. A gente já conseguiu escutar os batimentos cardíacos dele. Foi uma emoção muito grande conseguir escutar os batimentos cardíacos dele. É uma coisa assim sem explicação, assim um sentimento muito, muito bom. E aí, naquele dia que a gente fez o ultrassom, ele já disse pra gente quantas semanas que tava, tudo certinho, o tamanho que ele tava. Quando foi para eu voltar na consulta, eu já voltei consultando com outra obstetra. E aí eu me encontrei nessa obstetra porque ela era um amor de pessoa, muita gente boa, muito atenciosa, e ela me explicava tudo certinho. Ela tirou todas as minhas dúvidas e eu senti muita confiança nela, né? E quando eu consultei com ela, eu fiquei sabendo que era com ela que eu queria passar a fazer meu pré-natal e de repente até fazer o parto. E ela tinha uma assistente também que era super gente boa também, muito atenciosa, e eu me encontrei ali. Então ela me passou confiança, eu fiquei mais calma, ela me explicou tudo o que eu queria saber. E aí eu comecei a fazer ali o pré-natal, a partir dali eu comecei a fazer com ela. Aí eu mostrei o meu ultrassom para ela, e aí eu estava de 5 semanas na época. Era muito pouquinho, era bem recente, eu descobri bem no comecinho da gestação. E a partir dali, todo mês eu fazia ultrassom. Eu preferi fazer todos os meses ultrassom porque eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa, então todos os meses eu fazia para ver se estava tudo certinho.
eu também comecei a fazer o pré-natal pelo SUS. Como é gratuito pelo SUS e eu não tinha certeza se eu ia fazer o meu parto pelo particular ou pelo SUS, até porque a gente não estava em condições de estar pagando um parto, eu preferi ter o acompanhamento pelo SUS também, fazer meu pré-natal pelo SUS, porque se eu fosse fazer o meu parto, eu teria que ter feito o pré-natal pelo SUS. Então ali eu comecei a fazer pelo SUS e no particular. Só que assim, tem muita diferença fazer pelo SUS e pelo particular, a gente sabe. Mas todas as vezes que eu ia fazer o meu pré-natal pelo SUS, eu ficava lá das 8 da manhã até umas 11 horas, meio-dia, para eu ser atendida. Então, às vezes eu saía de lá meio-dia, porque eles marcavam todas as gestantes para 8 horas, mas era por ordem de chegada. Então, quando eu chegava, já tinha uma fila de gente esperando, né, lá no postinho, e aí eu ficava lá. E a gente sabe que quando a gente está grávida, a gente tem muita fome, né? Eu já tenho minha pressão baixa e sempre eu ficava meio querendo passar mal lá, e muito calor também. Então era bem complicado para mim, mas eu ia lá, ficava lá esperando para eu ter esse acompanhamento. E aí quando eles marcavam o ultrassom pelo SUS, também é muito diferente do que o particular. No primeiro ultrassom, eu já percebi assim que era muito diferente. Eles nem sequer me deixaram ver, durou aproximadamente uns 2 minutinhos, eu acho que ele só passou assim e já tirou, só passou assim o aparelhinho na minha barriga e já tirou. Então, ele não deixou eu ver as imagens, né? Eu fiquei de um lado e o aparelho ficou do outro lado. Não deixou eu escutar os batimentos cardíacos também e foi tudo muito rápido. Na hora que eu tava limpando a minha barriga do gel, a outra menina já tava entrando para fazer. Então eu já tive que sair logo, sabe? É tudo muito rápido pelo SUS. E tinha muita gente esperando, eu sei que tem muita gente, né? Compreendo, mas tem essa diferença. E a gente que tá grávida, né? A gente quer ver, quer escutar os batimentos cardíacos, né? Quer ver a imagem do bebê para ver se tá tudo certinho, né? E eles não deixam ver. Pelo menos lá nessa primeira ultrassom eles não me deixaram ver. Aí, pelo particular, eles explicam tudo que a gente pergunta, eles mostram as imagens, eles deixam a gente escutar o batimento cardíaco, é outra coisa, é bem diferente. Eu continuei pelo SUS até o 5º mês e depois disso eu parei de consultar pelo SUS. Todo mês era uma médica diferente, uma obstetra diferente, e teve uma vez que a obstetra, ela errou quantas semanas que eu tava. Desde que eu descobri que eu estava de 5 semanas, eu contava semana por semana. E aí, quando eu cheguei lá, eu estava, se eu não me engano, de 16 semanas. E ela falou para mim que eu já estava de 20 semanas. Eu falei para ela, não, eu tô de 16 semanas. E aí ela falou para mim, você tá de 20 semanas. E eu, não, eu tô de 16 semanas. Não, você tá de 20 semanas. Eu falei, mas que coisa será que eu errei tanto assim? Eu falei, mas eu conto semana por semana, como que eu posso estar com 20 semanas já, sendo que até semana passada eu estava com 15 semanas e agora já estou com 20 semanas. E aí, depois de tanto eu teimar, e ela já estava marcando lá que eu estava de 20 semanas. De tanto eu teimar, ela pegou e foi ver que ela tinha errado no cálculo. Ela usava um aplicativo para ela contar as semanas e nesse aplicativo ela tinha colocado que nós estávamos no mês seguinte. Ela errou o mês. E aí eu falei assim, não vou mais, porque eu tô fazendo nos dois, né? E eu já tinha meio que decidido que eu ia fazer o parto cesárea, porque como o meu útero era septado, eu sabia que poderia não chegar até as 41 semanas, até as 40 semanas, porque era pouco espaço. Então optei por fazer cesárea para não arriscar a vida do meu bebê. E aí eu pensei assim, se eu for pelo SUS e fizer o parto pelo SUS, eles não fazem a cesárea assim, se a gente quer. Eles fazem, se for necessário. Então eles vão tentar de tudo para fazer o parto normal. Se não der, aí eles fazem cesárea. Então para mim eu achei assim que ia ser meio arriscado no meu caso. Então eu decidi que ia fazer cesárea já logo no comecinho, eu já estava praticamente decidida que eu ia fazer cesárea. Então eu parei de ir pelo SUS e continuei fazendo só pelo particular. Fora, gente, que eu gostava de ir pelo SUS porque eu queria aproveitar os exames que seriam gratuitos, né? Mas só que acontecia uma coisa, eu tinha que brigar muito para eles me entregarem os exames, os resultados dos exames, porque eles não entregavam.
eles diziam assim, não, tá lá no computador e a gente não pode imprimir para você, porque a doutora vai ver lá na hora no computador. Ela acessava lá os meus dados e já via o resultado do exame pelo computador. Eles falaram assim, a gente não pode imprimir e te entregar o resultado. Sendo que isso, a gente sabe que é por direito da gente, a gente receber os resultados dos exames, né? E aí que sempre era uma briga para eu conseguir pegar os resultados dos exames, para eu poder aproveitar para levar para consulta do particular, né, com a doutora que estava me acompanhando pelo particular. Então eu fazia os exames sem pagar nada pelo SUS, mas muitas vezes eu tinha que fazer, né, os exames de sangue e tudo mais, eu tinha que pagar para eu poder levar para a doutora que me atendia no particular, porque eu não podia aproveitar o mesmo exame que eu tinha feito pelo público. Então, por esse motivo, eu acabei parando de ir nas consultas pelo SUS. E aí, quando eu cheguei nas 16 semanas, né, eu já consegui descobrir qual que era o sexo do bebê. E aí a gente descobriu que ia ser menino. A gente não tinha preferência, mas a gente ficou muito feliz por saber que ia ser um menino. Então, gente, foi minha mãe que escolheu o nome. Ela já tinha falado desde o começo, quando ela descobriu que eu estava grávida, ela já tinha falado, se for menino, vai ser Pedro Henrique. E aí esse nome já ficou assim na nossa cabeça. Quando a gente descobriu que era menino, a gente já decidiu que ia ser esse nome. Então, gente, os sintomas que eu senti na minha gestação, a coisa que eu senti mesmo foi na primeira semana, logo depois que eu descobri que eu estava grávida. Eu senti assim muita cólica. Todos os dias, por uma semana pelo menos, eu senti cólica. E aí, depois disso, eu até achei que ia sentir cólica por mais tempo, né? Porque devido a eu ter útero septado, eu achei que tinha alguma coisa a ver. Mas depois de uma semana, parou totalmente as cólicas. Eu não senti mais nada de cólica. E, gente, a minha gestação foi muito tranquila. Todos os meses eu era acompanhada pela obstetra. Ela me passou todos os medicamentos que era para eu tomar. Eu lembro que eu tomava o ácido fólico. O ácido fólico eu já tomava antes de eu engravidar, que era para ajudar a eu engravidar. E depois eu continuei tomando por um tempo e depois eu comecei a tomar o ômega. E dizem que o ômega ajuda na parte da criança no desenvolvimento do cérebro, né? E eu acho que realmente isso funcionou super bem. Então, gente, eu acabei que eu não contei pra ninguém da minha gestação logo que eu descobri. Eu só fui contar depois dos 3 meses, porque eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa. Então, eu não queria que ninguém ficasse sabendo, porque também eu não saberia como que seria, né? Eu queria passar pelos primeiros meses, que a gente sabe que tem maior risco de ter um aborto espontâneo. A única pessoa mesmo que eu contei que eu estava grávida já logo do início foi pro meu chefe. Porque onde que eu trabalhava no caixa, só que lá a gente faz vários outros trabalhos além do caixa. A gente repõe mercadoria, ergue caixas, né? Limpa certas coisas lá, puxar balcão, né? Então isso eu considerava como esforço. E quando eu engravidei, eu queria cuidar o máximo possível do meu bebê. E quando eu engravidei, então, eu sabia que se eu não contasse nada para ele, ele não saberia e provavelmente eu teria que fazer muitos esforços que eu não estava disposta a fazer. Não porque eu era preguiçosa, né? E até por isso mesmo que eu queria contar para ele não ficar achando que eu não queria fazer porque eu era preguiçosa. Então eu contei para ele que eu estava grávida e contei para ele que era uma gestação de risco. Expliquei tudo certinho para ele e ele foi super compreensivo nessa parte. Então sempre que tinha alguma coisa pesada para erguer, ele sempre pedia para outra pessoa, chamava um outro menino ou até uma outra menina. E depois de um tempo, todo mundo ficou sabendo, né? E eles foram todos muito compreensivos comigo. Isso foi fundamental, porque assim, a minha gestação inteira eu evitei esforço. Eu pensei assim, eu não sei se eu vou ter outro filho, até porque é muito difícil quando a gente tem útero septado, mas o meu sonho era ser mãe, então eu queria ter pelo menos um filho. E eu falei assim, eu não vou fazer esforço, eu fazia academia, já ia completar 2 anos que eu fazia academia, meu corpo já tinha mudado muito com a academia, mas eu parei totalmente, não fui mais na academia, não fiz mais exercício nenhum. No trabalho também eu evitava esforço, eu só fazia o necessário, né? Eu atendia os clientes, tudo que
a minha função pedia, mas algumas coisas que precisava fazer esforço, eu acabava pedindo ajuda de alguém. Em casa também o meu esposo foi super compreensivo, ele me ajudou muito. A maioria das coisas que precisava fazer esforço em casa, ele que fez. E eu evitava totalmente esforço. Eu falei assim, eu vou fazer de tudo para eu conseguir ter o meu bebezinho. Então, quanto a isso, tudo que dependia de mim, eu pensei, eu vou fazer. E Deus vai me ajudar, que vai dar tudo certo. E eu vivi um dia de cada vez, porque a gente sabe que a gestação de útero septado não é fácil. Todos os dias você acorda com aquele medinho, né? Que algo aconteça. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A partir do 7º mês foi que eu fiquei mais tranquila, porque eu sabia que se caso ele nascesse no 7º mês em diante, ele teria mais chances, né? Então eu fiquei mais tranquila. Eu entrei em grupo no Facebook que tem o grupo de útero septado. Então eu entrei e dei uma espiada lá, vi que tinha algumas meninas que tinham útero septado, engravidaram, tiveram seus bebês. E aí, tinha uma menina que eu acho que ela estava grávida e já estava quase ganhando. Eu entrei em contato com ela, ficava perguntando coisas para ela e a minha barriga, até o 3º mês, ela não ficou totalmente redonda. Ela ficou mais, a bolinha, no caso que era o bebezinho, ele estava mais pro lado direito. Eu acho que era o meu útero, né, que estava só do lado direito, e eu passava a mão assim, eu sentia só do lado direito. E daí eu pensei, meu Deus, será que quando eu tiver com a barriga bem grande ela vai ficar torta só para um lado? Mas não, depois que eu tava do 4º mês em diante, ela já começou a ficar mais arredondadinha, só que pequenininha ainda, né? E depois do 6º mês já ficou super redondinha, muito lindinha, e eu adorava a minha barriga. Depois do 6º mês ele começou a mexer bastante. Eu vou até deixar aqui algumas imagens dele mexendo, e ele mexia muito. Ai, era incrível, assim. Esses são momentos muito bons, assim, que quando eu lembro, assim, parece que eu tô revivendo. Parece que eu tô vivendo ele agora, esse momento. Então, gente, as estrias, acabou que durante a minha gestação inteira, quase, ela não saiu, mas no último mês estourou de estria. Na verdade, assim, a minha barriga, no finalzinho, ela ficou super pontuda. Eu vou deixar aqui imagens para vocês verem. Até o 8º mês não tinha nenhuma estria. A minha barriga estava super lisinha, todos os dias eu passava creme para estria. E aí eu passava todos os dias, 2, 3 vezes ao dia. E mesmo assim não foi suficiente para impedir que as estrias saíssem. No 9º mês, a minha barriga ficou muito pontuda. Eu acho que isso fez com que saíssem as estrias, porque ela esticou demais aqui na parte da frente. No 9º mês, parecia que a minha barriga era de plástico, porque ela esticou tanto, mais tanto na parte da frente, e parece sim que por causa do meu útero ser septado, que só tinha metade do espaço, ela ficou pontuda devido ao útero. Causou muitas estrias e depois fiquei com muita flacidez aqui na parte da frente por causa disso, por causa dela ter esticado demais assim na parte da frente. Então a gente acabou optando mesmo pela cesárea. Eu conversei com a obstetra e ela falou assim, você não tem o quadril largo, e você tem útero septado, a gente não sabe até quando que o teu útero vai esticar. Então eu te aconselho a fazer cesárea, mas aí você que decide. Aí eu decidi por fazer a cesárea, porque se eu esperasse o parto normal, eu ia estar arriscando, né? Então, como eu tenho útero septado, eu não quis arriscar. Eu não sabia o que seria o dia de amanhã, então pensei assim, quando chegar na época que eu possa fazer cesárea, eu já vou fazer. Então, daí a gente marcou para fazer cesárea quando estava com 38 semanas e 3 dias. Quando chegou no dia da cesárea, que eu vi que eu tinha passado por tudo aquilo e tinha dado tudo certo, eu agradeci e fiquei muito, mas muito feliz. Porque assim, o meu sonho ia se realizar
e já eu tinha conseguido passar por toda a minha gestação. A minha gestação foi maravilhosa, assim, até foi melhor do que algumas gestações de pessoas que não têm nada no útero, que tem útero completamente normal. E a minha gestação, eu não tive nenhum sintoma, não tive enjoo, não tive nada durante a gestação inteira, né? E a única coisa que eu tive foi cólica só na primeira semana. De resto, foi tudo maravilhoso. Então, só tenho a agradecer a Deus por ter me ajudado, por ter conseguido realizar este milagre na minha vida, que foi eu conseguir gerar o meu filhinho, né? E graças a Deus deu tudo certo. No final, eu fiz a cesárea, minha gestação foi maravilhosa, eu só tenho a agradecer. Então, eu tenho um recado para quem tem útero septado, que vai dar tudo certo. Deus vai ajudar, que vai dar tudo certo. Só eu tenho um conselho para dar. Se você conseguir, não faça esforço. Se você conseguir, não se estresse, porque a minha gestação, eu fiz de tudo para não fazer esforço, deu tudo certo. Eu tentei não me estressar. Qualquer coisa que eu via que ia me causar estresse, eu saía de perto para eu ficar calma, porque eu sabia que isso poderia prejudicar a minha gestação e nada naquele momento era tão importante do que o meu filho. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like aqui no vídeo e se você não é inscrito, já se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, que é para você ficar recebendo todos os vídeos que eu postar. E até a próxima. Tchau, tchau!